Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar aí mais uma vez sobre o modo Bridge, né? O modo ponte aí que a gente pode configurar alguns roteadores, tá bom? Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, né, que falou justamente como que vocês podem configurar um roteador ou a ONU, né, a ONT aí da sua operadora em modo Bridge, né, em modo ponte, né, e naturalmente surgiram algumas dúvidas aí no canal relacionado ao funcionamento desse modo, tá? Então é por isso que eu estou trazendo outro vídeo aí, reforçando ainda mais esse assunto, tá bom? Lembrando que esse vídeo eu vou estar respondendo um comentário aí, né, que um dos nossos inscritos deixou, tá bom? Que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Que pergunta foi essa? Que basicamente é um entendimento sobre a ONU da operadora, do provedor e o seu roteador, né? Qual que eu posso deixar em modo bridge, se eu posso deixar os dois equipamentos em modo bridge, né, em modo ponte, ou se eu vou ter que deixar um em específico, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai, né, falar um pouco mais sobre isso. Só que antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, pessoal, eu peço aí que mais uma vez você já se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo, né, para garantir que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse. Lembrando que a gente fala, pessoal, sobre diversos temas aqui no canal, né? 5G, Wi-Fi, fibra óptica, os equipamentos que a gente usa aí, né, na área de instalação e manutenção aí de FTTH, né, na residência do cliente ou do lado da operadora. Enfim, o nosso canal é diverso aí sobre assuntos de telecom, tá bom? Então, antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, né, eu já peço que vocês se inscrevam, deixem o like aí, compartilhem esses vídeos, né, que isso ajuda muito aí a gente tá trazendo aí mais conteúdos, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai ver aí, né, como que funciona o modo Bridge, né, o modo ponte, e aí né, que a gente pode configurar aí nos nossos roteadores, ONUs e ONTs, né, equipamentos aí que a operadora deixa na sua casa, e como que a rede pode se comportar aí, né, dependendo da forma que a gente configura, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, né, o Alessandro aqui, ó, ele trouxe para a gente uma dúvida aí, uma pergunta, né, relacionada aí, como eu citei, ao modo Bridge, né, a essa configuração que a gente pode fazer aí nos nossos equipamentos de rede, equipamentos ativos aí de uma residência, de uma empresa, enfim, tá? E a pergunta foi o seguinte, ó, boa noite, Henrique Moraes. Posso colocar também minha ONU em modo Bridge e os roteadores também continuarem, né, em modo Bridge, em modo ponte? Né? Ou seja, a pergunta que o Alessandro fez aqui é se todos os equipamentos da residência podem ficar em modo Bridge, né? Porque geralmente qual é a estrutura básica que a gente tem, principalmente quando você tem fibra óptica? Você tem uma ONU ou ONT, né? Que é o equipamento ali responsável por receber o cabo drop, a fibra óptica, né? O sinal de luz aí que vem da rede GPON, da rede FTTH, né? De fibra óptica, converter para pulsos elétricos, e algumas dessas ONUs já possuem função aí rede Wi-Fi, rede wireless, digamos assim, né, rede wireless, e outras não, que você precisa dar um ONU e de um segundo roteador para ele poder estar distribuindo o sinal sem fio e na rede cabeada, tá bom? E a pergunta aí do Alessandro foi se esses dois equipamentos podem ficar em modo Bridge, tá? Essa pergunta foi feita justamente em um vídeo que eu falava, né, em qual equipamento configurar, deixar em modo ponte, em modo Bridge, né, se era no roteador ou na ONU. Então vamos analisar aqui alguns esquemas que eu montei, pessoal. Vamos lá, ó. O modo Bridge, né, ou a Bridge, a ponte, é uma configuração entre aspas, né, ou um modo, como a gente fala, né, que pode ser adotado em praticamente todos os equipamentos de rede, como roteadores, repetidores, switches e por aí vai. Tá? Pontos de acesso, então você pode configurar os equipamentos na hora que você quiser, digamos assim, em modo Bridge. Tá? Com exceção a alguns equipamentos que são aí de responsabilidade da operadora, que você vai precisar ligar para eles aí para fazer a configuração. Tá? E a verdade é que quando você configura uma Bridge, pessoal, o equipamento ele se torna o quê? Uma ponte entre várias redes, entre tecnologias, né? Ou basicamente entre equipamentos. Por exemplo, quando eu configuro um roteador em modo ponte, em modo Bridge, tá? Ele vai ficar sendo uma ponte entre um roteador principal e o meu celular, por exemplo. Ele vai ficar ali no meio, só que ele fica meio que transparente na rede, tá? Então vamos aqui, ó, analisar um esquema mais básico que tem, que é quando você tem a ONU aqui, ó,
com DHCP ativo, tá? Então temos a ONU aqui, ó, o gateway dela, que é o 92.168.0.1, e a faixa de IP que ela libera, ou seja, essa ONU, como eu citei, ela tem DHCP ativo. Se eu conectar aí 20, 30 equipamentos nela via cabo, né, ela vai fornecer IP para esses equipamentos, né, IP privado, IP interno, e eles naturalmente vão conseguir se conectar com a ONU, e se ela tiver internet, eles vão conseguir acessar a internet. Tá? Então essa ONU ela já tem um DHCP ativo. E ela está conectada, pessoal, em um roteador aqui que também tem DHCP ativo. Ou seja, ele tem outro gateway diferente, né, que é o 92.168.1.1, e também libera uma faixa de IP aqui que, se você quiser conectar mais 30 equipamentos nesse segundo roteador, você vai conectar e eles vão ficar em redes diferentes, tá? Em faixas de IP diferentes. Então eles estão em redes separadas, tá bom? E vocês podem até analisar aqui, ó, que esse primeiro celular eu botei aqui no esquema com IP aí da cor verde, ou seja, ele está conectado aqui direto na ONU, digamos que é uma ONU aí com Wi-Fi, tá? E o outro celular aqui e esse notebook estão com os IPs aí na cor vermelha, tá? Justamente indicando que eles estão conectados aqui na rede do roteador e não da ONU, tá? Então é um dos cenários mais básicos aí que a gente tem na maioria das residências, tá? Só que aí você consegue ir mudando isso daí. Vamos para esse cenário aqui, ó, onde eu botei o roteador em modo bridge, pessoal, em modo ponte. Isso quer dizer o que, ó? Vamos lá, nós temos a ONU da mesma forma da imagem passada, tá? Ela está aí com DHCP ativo, né? Tem aqui o gateway dela, 92.168.0.1, e ela libera aí, ó, do 92.168.0.2 até o 0.99, né? Ela libera aí dezenas de IPs aí que eu posso conectar aos meus equipamentos. Posso conectar nela via Wi-Fi ou via cabo, que esses equipamentos vão receber um IP e vão navegar normalmente. Aí eu botei aqui, pessoal, um roteador agora em modo bridge, ou seja, ele está em modo ponte, ele está com DHCP desabilitado, né? Ele não tem DHCP ativo, ou seja, se eu conectar nesse roteador, só no roteador, e o roteador não estiver conectado na ONU, como ele não tem DHCP ativo, ele não vai conseguir fornecer IPs para os equipamentos. Tanto é que aqui simula que eles estão conectados, né? O roteador está em modo bridge, está conectado via cabo na ONU. Essa conexão é feita da porta LAN da ONU para a porta LAN do roteador. E vejam, pessoal, que tanto o celular quanto o notebook agora, eles pegaram IPs que são lá do servidor DHCP da ONU. Por quê? Porque o roteador ele é apenas uma ponte de conexão entre os dispositivos e aquela ONU, que é ela que está, entre aspas, aí, gerenciando a rede. O roteador é só essa ponte aí que possibilita a interligação entre eles, né? Falando bem dessa forma mesmo. Então, nesse ponto aqui, pessoal, a rede vai funcionar sem problemas. Só que não é o roteador que vai liberar DHCP, que vai liberar os IPs para os equipamentos. Aí agora sim a gente vai para a pergunta aí do Alessandro. E se eu botasse a ONU e o roteador tudo em modo bridge, pessoal, o que ia acontecer? Ia ficar dessa forma aqui, ó. Botei a ONU em modo bridge, né? Botei o roteador em modo bridge, ou seja, os dois estão em modo ponte. Resumindo, os dois equipamentos estão com DHCP desativado, não tem servidor DHCP ativo. Resumindo, pessoal, o celular não vai conseguir receber IP, o outro celular aqui também não, e o notebook também não, tá? O cliente DHCP desses dispositivos vai solicitar, né? Vão solicitar IPs aí para os equipamentos, mas não vão receber porque eu não vou ter um DHCP ativo na rede. Então, respondendo a pergunta aí do Alessandro, não dá para ter todos os equipamentos em modo bridge, né? Você precisa de ter pelo menos um equipamento que funcione como roteador e como DHCP da rede, como servidor DHCP. A não ser que você botasse IP estático em todos os equipamentos na placa, né? E mesmo assim a possibilidade aí que você não tivesse conexão, dependendo de como a rede tivesse estruturada, tá bom? Então você vai precisar aí, numa estrutura convencional, de pelo menos um equipamento trabalhando em modo roteador, modo router que a gente fala, né? Que vai estar fazendo um roteamento de pacotes na rede e vai estar liberando servidor DHCP, vai ter um DHCP ativo, como na imagem passada aqui, ó, que vai estar liberando IPs aí para os equipamentos, tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí, mais uma dúvida aí, né, de inscritos aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, pessoal, já deixa aí nos comentários que assim que possível a gente vai estar verificando, tá bom? Até a próxima!